Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje, nós viemos conversar com o arte educador Gildo Teixeira. Gildo é professor de História da Arte e Modelagem aqui no Centro Livre de Artes. E hoje ele vai falar para a gente sobre produções feitas com a argila. E para isso ele vai ensinar algumas técnicas de trabalhar com esse material. E aí, ficou interessado? Então fica até o final, porque ele vai fazer um convite para você aprender as técnicas de modelagem com argila. Eu sou Gildo Teixeira, professor de artes, arte educador, professor de modelagem, de história da arte. A minha formação, toda ela aqui em Goiás, pela Universidade Federal, bacharel em artes visuais, licenciado em educação artística. Hoje o nome é artes visuais e licenciatura. Eu ainda sou das turmas antigas, que era educação artística, e mestre em cultura visual, todos os cursos pela Universidade Federal de Goiás. Sou natural do Tocantins, antigamente estado de Goiás, graças a Deus não é mais, porque aquilo lá nunca teve nada a ver com a cultura daqui. Lá é uma cultura mais nortista, mais nordestina. O meu interesse por arte, isso vem do papai, do meu pai. Ele era carpinteiro, marceneiro, ele tinha uma oficina de carpintaria e marcenaria. E eu ficava lá pentelhando com um formãozinho ali, com 5, 6 anos de idade, cortando os dedos, tentando fazer alguma coisa. E ali eu começo a desenvolver uma habilidade com escultura. O desenho vem também da família. Meu irmão mais velho gostava de desenhar. Nessa mesma fase da minha vida, com 5 para 6 anos, eu gostava de desenhar personagens de história em quadrinho, gibis. E depois de um certo tempo a gente para, né? Porque vem aquele senso crítico da adolescência, de não está um desenho clássico perfeito, então acho que não está legal, não está bom. Parei, hibernei. Só retornei ali depois dos 12, 13 anos a desenhar, a interessar por arte já com 20 anos, que é quando eu me desperto para fazer um curso de nível superior na área. Poxa, eu estou ali entre uma área de humanas, ou história, ou geografia. Uma irmã me dissuadiu disso, falando, olha, você gosta tanto de arte, gostava, por que você não tenta fazer uma faculdade de artes? E fomos na universidade dar uma olhada no Instituto de Artes da Federal, e eu achei bacana demais o pessoal pintando, esculpindo. Eu falei, eu acho que é isso aqui. Então, é uma coisa que eu trago da infância. Eu sempre brinco aqui com os alunos que quando alguém chega e fala, não, é porque você tem dom. Eu não acredito muito nisso não, tá? Pode até existir dom e tudo. Eu não acredito em dom não, acredito em suor, em transpirar. Acredito que você vai fazendo, e um belo dia você, depois de tanto tentar, adquirir uma certa habilidade, e essa habilidade você vai só aprimorando ela sempre no fazer. Então é transpiração. Óbvio que tem também a criatividade, mas isso não é uma dádiva não, acho que é muita transpiração. Quando eu chego na faculdade, o meu interesse maior era por escultura, era por artes plásticas, pintura e escultura. Eu não tinha muita condição financeira e surgiu uma oportunidade de trabalhar como monitor numa disciplina de modelagem na universidade. A universidade pediu para eu dar um curso gratuito, né, de forma voluntária, aqui numa extensão no setor universitário, de modelagem para a comunidade. E ali, então, eu começo a trajetória de professor de modelagem já com a comunidade. E em 2000 eu entro aqui no Centro Livre de Artes, que é uma instituição da Secretaria de Cultura de Goiânia, como professor, a princípio só de História da Arte. E outras colegas ministravam a disciplina de modelagem. E depois a gente fez alguns intercâmbios, algumas perguntas aí. Eu vou assumir uma turma de modelagem também. Então aqui no Centro Livre de Artes eu ministro teoria, História da Arte, e as turmas de modelagem. Bom, nós estamos falando de modelagem. Cerâmica, barro, trabalhos feitos com argila. Argila é composto de silicato de silício e alumínio, uma composição química que a gente não percebe a olho nu, mas aqui dentro existe essa composição química que quando ela queima, aquilo se derrete e cria uma conformação una,
que inclusive calafeta para não passar água nem para um lado nem para o outro, se isso tiver sido bem queimado. Não são todos os materiais terrosos que passam por esse processo numa queima. Depois que esse material passa por uma queima, é chamado de cerâmica. Então, às vezes as pessoas usam o termo cerâmica para algumas especificidades, mas toda argila queimada, recebe o nome de terracota, é também uma cerâmica. Muito embora o termo cerâmica seja muito mais utilizado para coisas utilitárias, como pratos, vasos, a própria matéria que a gente está pisando aqui, o solo, e peças mais para o artesanato ou para as artes em particular, as artes visuais, as artes plásticas, a gente chama mais trabalhos artísticos, né? Então, trabalhos artísticos feitos com barro, ou pode ser também chamado de cerâmica, porque cerâmica nada mais é do que o processo de queima da matéria-prima. Os instrumentos para se trabalhar com barro, o principal deles para trabalhar a argila, as mãos, os dedos. Muito embora boa parte dos trabalhos, em seus acabamentos, os dedos não terão essa facilidade para fazer aquele acabamento adequado. Aí a gente entra com algumas ferramentas. As ferramentas, elas são todas as possibilidades possíveis. A gente tem as ferramentas mais rústicas, como essas mais simples, chamadas de estecas, né? Tem algumas mais sofisticadas, mais profissionais. Muito embora eu não goste das profissionais demais, elas nunca prestam. Eu gosto dessas mais artesanais, que a gente faz e elas funcionam muito mais. Então, é material simples. Você pode também somar a isso palito de dente, palito de picolé, palito de espetinho do churrasquinho que tu comeu, muito embora eu não aconselhe, evitem comer muita carne. Por exemplo, você não vai conseguir enfiar o dedo para confeccionar um detalhe no olho, numa peça de anatomia humana. Então, você vai ter que encontrar o material adequado que entra numa determinada reentrância da peça para resolver. Então, os instrumentos você vai lançando mão de acordo com a necessidade. À medida que tu vai melhorando as tuas habilidades, você vai percebendo que, poxa, uma colher de metal da minha casa, uma faca de mesa, um rolo de madeira, de macarrão não tem aqui, para desenrolar a massa, para fazer um processo meio parecido com pizza, mas que é o mesmo aqui para trabalhar. Então, são coisas simples, fáceis, encontradas no cotidiano, e você consegue resolver basicamente quase tudo que tu precisa para concluir o teu trabalho. Então, quando se trabalha com argila, existem possibilidades de você partir de um bloco sólido, como se fosse desbastado, de uma pedra, de uma madeira, para chegar num resultado, ou partir de pequenas partes, acrescentando, erguendo, construindo a peça, até chegar no resultado que você almeja. Esses trabalhos, no seu processo de feitura, tem que ter muito cuidado, porque como é um trabalho de cerâmica, e ele vai ser queimado, no processo de queima, se você deixar bolhas dentro do trabalho, isso vai virar uma bomba, uma panela de pressão. Então, vai explodir, vai rachar, às vezes até quebra outras peças que estão próximas. Então, o que tem que ser feito, técnicas que são absolutas, essa não tem como ser diferente, amassar bastante a matéria-prima para garantir de que aqui dentro não ficou bolhas. Tem que ser queimado, porque se não queima é apenas um torrão de barro que, no menor esforço, isso se parte. Esses trabalhos, eu sempre falo assim, dependendo do tamanho do trabalho, ele pode ser bem fininho, mas nunca chegue a 2 centímetros de espessura, porque facilita na queima. Esses trabalhos são ocos, tem algumas técnicas de ocagem, para que ele fique sempre fino, queima melhor. Se você deixa isso aqui sólido, vai queimar? Vai. Mas para queimar até lá dentro, tu vai levar 3 dias. Colocando fogo sim, porque não é um fogo igual de cozinhar um arroz, um feijão. É um fogo que começa brando e você vai aumentando paulatinamente ali. Depois de 8 horas de fogo, você aumenta a carga máxima. Os fogões normais, nossa, alcança 180, 200 graus. Esses aqui você tem que queimar no mínimo 600, 650 graus de temperatura, daí para lá. No mínimo 15 horas de fogo, para garantir de que a peça ficou bem queimada. Então, veja, é um processo
demorado para alcançar esse resultado. Então, veja, você começou a fazer um trabalho desse agora, mas você não concluiu. Você precisa ir fazer outras atividades. Aí, quando tu retornar, o trabalho endureceu, porque é uma argila hidratada e com o tempo vai perdendo líquido, vai ficando duro. Chega num determinado estágio que não dá para tu continuar, porque uma argila úmida não vai fixar direito numa que já está seca. Então, é simples. O que tu faz é cobre ela com um saco plástico, lacra, para não entrar e nem sair ar, e que tu retorne hoje ou que tu retorne daqui a um ano, ela vai estar com a mesma hidratação. Bom, só falando um pouquinho mais do Gildo, o Gildo é avesso a redes sociais. Vocês não vão encontrar nada do Gildo no YouTube, no Instagram, em Facebook. O Gildo tem um WhatsApp só para ficar mais fácil contactar a família. Mas estou aqui no Centro Livre de Artes, no Bosque dos Buritis, e quem quiser vir fazer aula conosco, já estou até fazendo a publicidade aqui da nossa instituição, Centro Livre de Artes da Secretaria de Cultura de Goiânia. As nossas aulas são ministradas aqui no Bosque dos Buritis, nos procure, aqui vocês vão ter contato com o Gildo. Embora eu também seja um arte educador, trabalho na rede da educação, no período noturno, no sistema EJA. E é isso, o nosso trabalho está aqui, é para a comunidade vir conhecer, participar, fazer também. E estamos abertos assim, sem discriminação, a qualquer pessoa que nos procure, tendo a vaga, nós vamos auxiliar, vamos tentar, da melhor forma possível, ajudar para que essas pessoas saiam daqui hábeis, né, na feitura de trabalhos artísticos. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.